Olá, pessoal, aqui é a professora Sandra. Hoje eu vou conversar com vocês rapidamente sobre alguns recursos de ensino e o quanto isso influencia no aprendizado e na retenção, né, desse conhecimento, que a gente aprende e não esquece mais. Bom, vamos ver alguns conceitinhos só sobre retenção e aprendizado. Então, não é nem conceito, na verdade, é relativizar, né, através de algumas experiências visuais, auditivas, olfativas, enfim, o que a gente aprende, o que a gente retém. Então, 1% do que a gente aprende é através do gosto. Então, eu experimento alguma coisa, detecto que aquilo é azedo, é amargo, enfim, e assimilo. 1,5% através do tato, 3,5% do olfato, 11% audição e 83% da visão. Então, olhar, ver, né, assistir alguma coisa, realmente traz um aprendizado muito grande. Esses dados são tirados de autores, pode mudar assim a relativização, né, a percentil de um autor para outro, mas é mais ou menos isso. A grande maioria do que a gente aprende é através da visão, do que a gente vê. E o que a gente retém de fato? 10% é o que a gente lê. Então, se eu der um artigo para vocês lerem, 10%, um capítulo de um livro, pedir 10% vai ser retido. 20% do que escuta, por isso que vocês gostam muito mais de aulas gravadas, né, do que só eu mandar os slides e falar, olha, leiam, essa é a matéria de hoje, né? 30% do que a gente vê, então, novamente, a visão ela tem um peso grande, né? 50% do que vemos e escutamos, perdão, né? É a soma das duas coisas. 70% do que ouvimos e logo discutimos e 90% do que ouvimos e realizamos. Aí, como que eu posso trazer isso para o processo de ensino? Vocês estão começando agora, mas sem dúvida vocês terão várias disciplinas onde vai ter a prática associada no laboratório, né? E nesse momento, aquilo que vocês ouviram em sala de aula, vocês vão depois aplicar no laboratório e realizar e praticar, enfim, experimentar diversas técnicas ou, enfim, habilidades, e aquilo certamente ficará gravado, retido muito mais na memória de vocês, né? Que há um prazo muito maior, de repente até para sempre, dependendo da experiência, né? Do que foi a experiência para cada um. Então, somente ouvir, quando a gente fala em métodos de ensino, tudo isso são dados de autores, tá? Estão compilados aqui. Como eu disse, essas porcentagens podem variar um pouquinho. No método de ensino, eu posso usar somente o oral, né? Eu posso chegar e dar uma palestra, alguma coisa, só falar, 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 falar. Eu posso usar somente o visual, né? Apresentar imagens, enfim, né? Que por si só, imagens animadas, que, enfim, que vão tentando passar uma mensagem, e o visual e o oral simultaneamente. Então, o que a gente vê na retenção? Porque é legal reter, né? O que se aprende é interessante que esse aprendizado ele fique retido, né? Então, o que dizem os estudos? Para eu não ficar lendo aqui todas essas porcentagens, né? Eu só vou destacar aquilo que chama mais atenção. Sem dúvida alguma, olha, o oral associado com o visual simultaneamente são dados que ficam retidos depois de 3 horas, né? E depois de 3 dias, aqui ó, depois de 3 horas. Quando a gente fala em dias, depois de 3 dias, 65% ainda está retido na mente. Deixa eu achar a canetinha aqui, ó. 65% ainda está retido na mente. Então, sem dúvida, a experiência, resumindo tudo isso, né? A experiência visual
aliada a oral simultaneamente, o que os estudos falam é que a retenção dos dados é muito maior. Pensa quando vocês estudam, né? Cada um tem um método de estudo. Uns gostam de fazer resumo, outros gostam de fazer resumo para depois ler, outros não fazem resumo, pega a matéria, lê e tenta explicar para si mesmo, né? Então, tá usando as duas coisas, o visual e o oral, de qualquer forma. Bom, o que são os recursos de ensino, que na verdade é o tema da aula, né? São, como está dito aí, componentes do ambiente de aprendizagem que estimulam o aluno, né? Então, um docente, ele pode lançar mão de vários recursos de ensino, né? Ele pode só usar a lousa, ir lá ficar fazendo desenhos, colocando fórmulas, escrevendo algumas coisas e falando muito, enfim. Mas também pode aliar recursos audiovisuais, né? Estimulam a visão, a audição e, ao mesmo tempo, o professor vai estar falando. Então, a gente já sabe que isso acaba, pelo menos é o que os estudos falam, aumentando o poder de retenção. Então, os objetivos do uso dos recursos de ensino são motivar, despertar mais o interesse do aluno, deixar, de repente, dependendo, lógico, de como for usado e qual recurso de ensino for usado, a aula fica chata, monótona, mas dependendo de como for usado, pode despertar o interesse do aluno, e isso acaba mantendo a atenção do aluno, o foco, né? E ele vai desenvolver uma capacidade de raciocínio maior naquele momento, porque ele vai intuitivamente correlacionar situações da vida, do cotidiano, com aquilo que ele está vendo em sala de aula. Então, ele concretiza realmente os conteúdos da aprendizagem. Então, esses são os objetivos do recurso de ensino. Trazer, melhorar a retenção, né, desse aprendizado. Esses recursos de ensino, eles são classificados didaticamente assim, visuais, auditivos e audiovisuais, que é a soma dos dois. E, sem dúvida, audiovisual chama muito mais atenção, mas dependendo da circunstância, os visuais também chamam atenção. Então, os auditivos também. Então, por exemplo, recursos visuais, a gente tem projeções quando eu uso o data show, por exemplo, eu posso no data show usar as duas coisas, né? Um audiovisual ou somente projetar o visual. Fazer cartazes, banner, quando eu vou fazer uma apresentação de um seminário, ou, por exemplo, se fizéssemos a apresentação de um projeto educativo, banner é uma coisa que os alunos sempre usam muito, não aqueles banners carregados de letrinhas e informações que realmente são chatos, cansativos e ninguém tem interesse de ler, mas aqueles banners que chamam a atenção com imagens, né? Com uma foto, com uma imagem, outra, uma frase impactante entre uma imagem e outra, enfim. Então, são recursos visuais. Auditivos, quando a gente tem o rádio ou faz o uso de gravações, e audiovisuais, exemplo, cinema, televisão, mas a gente também poderia pôr aí o data show. No data show a gente pode projetar algumas coisas usando esse recurso. Então, deixa eu Claro, aqui eu repito algumas coisas que a gente já falou no slide anterior, mas eu vou chamar a atenção só para algumas outras, tá? Outros recursos que a gente tem que são considerados mais tradicionais. A lousa, o quadro negro ou branco, né? Dependendo do local, tem quadro branco. O flip chart, que é bem legal, eu acho muito legal. O flip chart, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui é do flip chart. Então, opa, eu tentei apagar, rabisquei mais. Peraí, deixa eu tirar isso rabiscado aqui. Então, o flip chart, são aqueles blocos de papel gigante, né, que é colocado num tripé, né, que é o suporte do flip chart, e a gente vai, o legal dele é que você pode ir
a pessoa que tem muita habilidade com desenho, enfim, com gráfico, vou colocar frases impactantes ou palavras, é muito legal, porque ele pode fazer isso na hora e de forma dinâmica, e isso prende muita atenção. É claro que não dá para usar o flip chart numa sala gigante, mas para um grupo menor de pessoas, nossa, isso é muito legal, né? E chama muito atenção. O Data Show é um recurso fantástico. O Data Show ele é completo, né? Ele é audiovisual. Portanto, depende muito como se lança a mão dele, né, para uso. Então, eu vou passar umas coisas aqui para vocês que vai valer, assim, não para esse momento, mas escuta o que eu vou falar, vai valer para a vida de vocês, inclusive vida acadêmica, tá bom? E vida pós-acadêmica, se eventualmente vocês forem chamados para participar de uma conferência, de um congresso, ou convidados para dar alguma aula, enfim. Prestem muita atenção em algumas coisas importantes. Tamanho da letra, isso é fundamental, tá? Então, aquelas letras, às vezes eu quero pôr tanta informação dentro do slide que eu coloco aquelas letrinhas e ficam pequenas demais. Enquanto eu estou fazendo no computador, ok. Quando eu for projetar, as pessoas conseguem ler. Então, fora que fica extremamente poluído e cansativo. Então, um slide, a forma recomendável de fazer que ele tenha poucas, poucas frases, poucas informações que sirvam só como tópicos para quem estiver apresentando desenvolver o raciocínio oralmente, verbalmente, tá? Sem ficar lendo o slide, né? Ninguém precisa estar presente na frente de um monte de gente lendo o slide. Todo mundo tem capacidade de ler. A gente está lá para acrescentar, então coloquem tópicos. Vocês vão apresentar um seminário em algum momento da vida acadêmica, eu acho que vão em vários momentos, coloquem tópicos e mostrem que vocês dominam o assunto. Vai lá naquele tópico, leia o tópico e desenvolvam o raciocínio oralmente. Mostre que estudaram, que realmente dominam o assunto, tá? Então, é isso que está aqui, ó. Informações importantes, só a gente coloca, tá bom? Importantes para a gente poder desenvolver o restante oralmente, como eu já falei, tá? O fundo do slide, ou claro ou escuro, né? Eu gosto de usar, eu gosto muito de cor escura, mas eu aprendi, eu já usei cor escura para dar aula, mas eu aprendi, a experiência foi me mostrando e também estudando, né, um pouquinho mais sobre a didática, que o fundo claro ele é muito interessante, ou essa composição, como está aqui no slide, que é bem legal, né? Então, o importante é ter contraste. Eu não vou pôr, por exemplo, eu amo azul, vou pôr o azul. Aí eu ponho um letreiro azul claro. Não, tem que ter contraste, tá bom? Então, a letra, se eu usar um fundo azul, porque eu adoro fundo azul, não adoro, tá? Mas hipoteticamente, põe uma letra branca, tem que ter contraste, tá bom? Por exemplo, usar um fundo branco, como eu estou usando, e escrever com letra amarela ou laranja, sabe? Pode ficar muito claro. No computador pode até dar certo, mas quando eu vou projetar, dependendo da qualidade da luz do projetor, né, do data show, a letra pode ficar muito clara e fica um fiasco nossa apresentação, certo? Flip chart eu já falei, né? Então, esse é o tripé, essa primeira imagem mostra o tripé, e ao lado, olha, anotações, posso usar caneta de várias cores, mas você vê que não é um texto, né? Escrevi um romance, né? O que eu não, no caso a pessoa aí que fez essas anotações, ela pôs um esqueminha lá, uns tópicos para explicar o que ela queria. E o legal é que dá para ir folheando, então é muito bacana, mas para grupos pequenos. Recursos auditivos, a gente já teve, né? Eu sou da época, né? Do CD, né? E tem o rewritable, que a gente podia regravar, se fosse o caso, né? DVD, inclusive. Rádio, eu pus esse rádio aqui bem retrô,
porque eu acho legal, mas rádio a gente pode, os próprios smartphones, você pode baixar um aplicativo de um rádio, então é um recurso auditivo, né? O Spotify é extremamente usado, podcasts, né? Tem muita coisa, inclusive científica, viu? Sobre que dá para baixar no celular um podcast, pendrive e vários outros recursos auditivos que eu posso ter esquecido e não colocado aqui. Os audiovisuais a gente já citou, né? TV, cinema, o próprio data show dá para ser usado dessa maneira. E alguns recursos que eu vou estar falando, especialmente a telemedicina e a educação à distância. Na educação à distância, vamos usar os exemplos dos ensinos EADs, né? A gente tem graduação EAD, pós-graduação em EAD, e não adianta, assim, quer dizer, pode até ser contra, ou, enfim, né? Mas é uma coisa que está aí, e não tem como voltar atrás, né? E tem suas vantagens e tem suas desvantagens também, né? A vantagem seria que reduz distância. Então, vamos supor que, hipoteticamente, eu elabore um curso, ou eu sou docente da Unip e faço parte do grupo de docentes do EAD, de enfermagem. E eu vou dar aula, ou até EAD, dando essa disciplina para nutrição, só que na plataforma EAD, né? O aluno que está lá no Acre, lá no Nordeste, vai poder assistir minha aula, vai poder conversar comigo para tirar dúvidas depois em chats, em videoconferências, por meio das plataformas que cada instituição utilizar. Então, EAD não tem a presença física do professor, mas tem as aulas gravadas e os momentos da presença virtual, né, de atendimento remoto. A vantagem é que reduz distância, não precisa de locomoção, né? E a desvantagem é que, se o aluno, ou assim, enfim, não tiver extrema disciplina, ele não faz, ele não vai entrar no horário certo, ele vai acabar procrastinando as aulas, entende? Então, a disciplina é uma das coisas que tem que estar extremamente alinhada com o EAD, né? E uma outra vantagem que eu não pus aí, que o custo acaba sendo um pouco menor, né? Entretanto, os cursos de EAD que tem a questão das aulas práticas, não tem como fazer aula prática EAD, não existe isso. Então, o que tem, os cursos, né, eles são assim, híbridos, né? Então, tem a teoria no padrão EAD, e quando é a prática, o aluno precisa se apresentar no dia, na hora da aula prática marcada e ter a aula com o tutor lá, com o professor, dentro do laboratório, da sua disciplina, da sua especialidade, enfim. A telemedicina, eu acho que todo mundo já ouviu falar, um tempo atrás era uma coisa pouco conhecida, né, mas hoje já se fala muito nisso, mas é um recurso novo, ainda considerado novo. Ela utiliza a tecnologia da informação para uma série de coisas. Tá? Então, eu pus aqui mais voltado para a área da saúde. Então, monitoramento de pacientes, trocas de informações médicas, análise de resultados de diferentes exames. Então, um local que foi pioneiro na telemedicina, que eu sei, foi o Hospital Albert Einstein. Hoje a gente tem vários núcleos já, né? Mas o Hospital Albert Einstein foi pioneiro. E eles fazem, desde que um outro serviço queira contratar, então esse outro serviço vai ter o apoio na medicina diagnóstica, na elaboração de laudo. Chegou um caso difícil de um paciente, quer discutir naquele momento com um médico com outro especialista de forma remota, então dá para analisar exames, dá para trocar informações. Isso tem um custo muito alto, né? Tem um custo muito alto, não, mas é uma coisa bem bacana, né? Bem bacana. A vantagem é que reduz distâncias, a atualização permite a atualização da equipe,
entendam, equipe como equipe multidisciplinar, né? Eu dei o exemplo, parece que mais voltado telemedicina, às vezes passa a impressão de uma coisa médica somente, mas não, é multidisciplinar. Multidisciplinar, então, atualização de equipe multidisciplinar, a desvantagem é o custo, né? E, quer dizer, há um tempo atrás, acho que alguns anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, ou enfim, um pouco mais, poucas pessoas conhecessem, mas hoje está mais conhecido, né, a telemedicina. É que o custo é muito alto, né? E uma coisa bem interessante, que só linkando aqui com esse slide, né, é que com essa questão atual, mundial atual da pandemia, os conselhos federais de medicina, de nutrição, eles liberaram o atendimento remoto, né, coisa que não era permitida antes, né? Uma coisa é um médico estar inserido no contexto da telemedicina. Então, existem protocolos rígidos, leis rígidas, é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos supor que um nutricionista faça parte dessa equipe também, então, existem protocolos, tem que seguir e tal, mas um nutricionista, vamos pensar numa atuação independente. Quantas pessoas tiveram que parar de fazer atendimento em questão em função da pandemia, né? Então, os conselhos federais, eles liberaram esses profissionais, inclusive nutricionistas, a fazerem atendimento remoto, consultas mesmo, ao invés de ir no consultório, fazer a consulta de forma remota, coisa que anteriormente não era autorizada, né? Pelo Conselho Federal de Medicina, eu tenho certeza, e eu tenho quase certeza que pelo de nutrição também, né? Mas agora tá liberado. E, finalmente, acho que estamos indo para os últimos slides, né? Nuvem de palavras. Então, tem vários aplicativos, vários recursos, né, na tecnologia da informação, na internet, que dá para avaliar conhecimento, né, de alunos e tal. Então, vamos supor, eu dou uma aula, presencialmente mesmo, qualquer docente dá uma aula. E é claro que aí a sala de aula seria interessante que tivesse acesso ao Wi-Fi, né? Então, vamos supor, uma sala de aula tem acesso ao Wi-Fi. Então, todos os alunos têm a possibilidade, porque nem todos têm um banco de dados, né, de internet, às vezes termina, então é interessante que o ambiente tenha Wi-Fi. Então, os alunos acessam essa nuvem de palavras no Google mesmo, né, e eles começam a digitar as palavras que eles mais retiveram dentro da mente durante a aula. Então, as palavras que tem, por exemplo, que estão maiores, né, que a gente consegue visualizar com mais facilidade, foram as mais citadas pelos alunos nas nuvens de palavras. E as menorzinhas foram as menos citadas, mas estão lá. Então, foram os conhecimentos adquiridos, né, e retidos durante a aula. Essa imagem foi tirada, lógico, da internet, mas possivelmente uma nuvem de palavra relacionada a alguma coisa motivacional, enfim, né, pelas palavras que estão aí escritas, retidas nessa mãozinha. Tá? Outra inovação no processo de educação da era digital é a carta enigmática, embora pareça uma coisa muito jurássica, né? Assim, isso aí é da Idade da Pedra. Não, é bem bacana. Então, numa prática educativa, isso prende atenção, né? Por uma frase de efeito, fazer um cartazinho, uma coisa né, com isso aí, a pessoa tem que adivinhar o enigma. Então, olha, essa fotinho aqui inicial, né, é de uma hiena, né, de uma hiena. Então, o que está escrito aqui? Vamos tentar entender. A hiena menos o ena, né? Então, a higiene é fundamental
para nossa saúde e para sermos bem aceitos pelas outras pessoas. É isso, gente. Então, dá para fazer muita coisa de forma dinâmica e que ajude a reter conhecimento, isso principalmente quando se fala em práticas educativas. Obrigada pela atenção e até a próxima.